tema de hoje à noite é somente a glória a Deus, a vida centrada em Deus. Então eu queria abordar com vocês durante alguns minutos o que significa a glória de Deus, o que significa a nossa inserção na busca que Deus faz pela sua própria glória. Quando nós pensamos na reforma protestante, nós associamos imediatamente a luta para afirmar a centralidade da Escritura na vida cristã e na vida da igreja. Nós pensamos nos debates sobre a justificação pela fé somente. Nós recordamos aí as lutas para se entender qual era a igreja verdadeira, a igreja da palavra e dos sacramentos. Mas um tema central do combate da reforma do século XVI era a glória de Deus. Os reformadores, no final, escreveram, pregaram, reorganizaram a igreja, fizeram a limpeza purificadora na igreja, porque o que eles queriam era que Deus fosse glorificado. Tais aspirações foram consagradas nas confissões de fé da Reforma. Por exemplo, o Catecismo de Genebra, escrito por João Calvino, no século XVI, diz a sua primeira questão: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós, e certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. E mais conhecido, o breve Catecismo de Westminster, escrito aí já na década de 40 do século XVII, 1647, 1648, começa com a primeira pergunta, e aí a resposta famosa: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, dentro da tradição da reforma protestante, eu vou daqui a pouco argumentar que luteranos também valorizaram e apreciaram essa busca pela glória de Deus, mas dentro da tradição protestante, o tema da glória de Deus era um tema importante, um tema central. No final, se lutou para que a Escritura fosse central na vida cristã e na vida da igreja, se lutou pela justificação pela graça, recebida pela fé somente, se lutou para reformar a igreja, para que Deus recebesse a glória, para que Deus seja exaltado, fosse exaltado e louvado. E o que nós aprendemos na Sagrada Escritura? O que a Escritura nos tem a ensinar sobre a luta pela glória de Deus, o anseio pela glória de Deus? Eu vou citar várias passagens bíblicas, eu vou dando o endereço delas, mas eu vou tentar fazer um pouco mais rápido a leitura dessas passagens bíblicas. Talvez seja útil você ir anotando e ouvindo a leitura dessas passagens bíblicas. Por exemplo, Salmo 24, versos 7 a 10, o salmista diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Um salmo muito conhecido, Salmo 115, versos 1 a 3, ele diz o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam: onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, presta atenção, e ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Quando nossos grandes heróis do século XVI lutaram para colocar a glória de Deus no centro da piedade, no centro das noções de salvação, no centro do culto que estava sendo reformado naquela altura, esses reformadores estavam lutando para serem fiéis à Sagrada Escritura, fiéis a um Deus que busca a sua própria glória, um Deus que exige, ele requer que a gente o adore, que a gente o cultue. Por quê? Os cristãos devem adorar a Deus, porque Deus requer que a gente preste culto a Ele. Aí nós voltamos ao que nós estamos escutando durante essa semana, porque o nosso Deus é Yahvé, o nosso Deus é aquele que se revela na sarça que ardia e não se consumia, como eu sou o que sou. Ele oferece a seu servo Moisés um nome que é impronunciável, um nome que deve ser tratado com absoluta reverência, como os judeus piedosos têm feito desde então. Esse Deus que se revela como eu sou, ele vem a nós como o único Deus. E esse é um ponto importante por toda a Sagrada Escritura. O nosso Deus, o Deus que nós amamos, adoramos, o Deus que requer louvor e glória da gente, Ele é o único Deus. Não há outro como Ele. Não há outros deuses ou divindades que possam se assentar junto com Ele, ao lado dele, diante do universo. Somente esse que é
existe como Deus, como o único Deus que é vivo e verdadeiro. E esse Deus vivo e verdadeiro se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Yahvé, ele vem a nós como um Deus que é uma essência e três pessoas divinas. Esse Deus uno se revela numa tripessoalidade, se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mas não só isso. Um ponto que eu tentei afirmar na terça-feira é que os atributos de Deus pertencem às três pessoas da deidade. Então esse Deus que é único, esse Yahvé que vem a nós, esse eu sou que vem a nós, como ele se revela nas Escrituras como Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus cheio de graça, majestade, santidade e soberania. E com esses quatro atributos nós podemos agrupar quase todos os demais atributos que são atribuídos, são dados ao próprio Deus. Quando a gente pensa na graça de Deus, nós podemos pensar, por exemplo, na graça comum, que Ele nos dá a todos. Ele dá sol e chuva para todos, Ele dá inteligência, Ele dá integridade, Ele dá anseio pela verdade, até mesmo para os piores ímpios. Ele preserva bondade, verdade e integridade no nosso mundo de vergonha e pavor, mas esse Deus também derrama graça especial por meio de Cristo aos piores pecadores. Esse Deus que é gracioso é cheio de amor, é cheio de misericórdia, é um Deus que também é paciente. E Deus é majestoso, e ao pensarmos na majestade de Deus, nós pensamos na própria glória de Deus. O nosso Deus é independente, Ele é autoexistente, Ele é imutável, Ele é perfeito, Ele é um ser simples, não há divisão, não há conflito dentro da própria vontade divina. Ele é um Deus que é eterno, que existe fora do nosso tempo, fora das nossas limitações de tempo. Esse Deus é verdadeiro. Quando pensamos na santidade de Deus, na absoluta pureza de Deus, no fato de que Deus não tolera ver o mal, não suporta ver o mal, nós pensamos na bondade de Deus, na benignidade que Ele também tem, na sua justiça, na sua retidão e, consequentemente, na sua ira e no seu ódio ao pecado e ao pecador. E ao pensarmos na soberania de Deus, no absoluto poder que esse Deus tem, nós pensamos na sua onipresença, o que deveria nos aterrorizar. Deus está presente em toda a criação está embebida, por assim dizer, com a presença de Deus. Nada escapa desse Deus uno e trino. Esse Deus também é onisciente, tudo lhe é conhecido, não só os grandes fatos da história, mas o que está oculto em nosso coração é aberto na presença desse Deus unitrino. Esse Deus tem todo o poder, Ele não se restringe, não há uma polegada da criação onde Deus não age ali com seu todo poder. Mas o Deus que nós adoramos, o Deus que nós somos chamados a glorificar, é o Deus Criador. A Escritura nos ensina que Ele fez todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele simplesmente dá uma ordem e tudo se fez. Diferente dos mitos do Oriente Médio antigo, a divindade não tem que descer à terra e modelar, dar forma à terra e criar numa parceria com a terra outros seres criados, mas Deus simplesmente dá ordem e tudo vem à existência. Ele dá um comando e céus e terra se fazem, Ele dá uma ordem e a humanidade chega à criação. E Ele faz isso porque Ele é todo-poderoso, e nós somos lembrados no credo 2 vezes que esse Deus é todo-poderoso, é porque Ele tem todo o poder, que Ele pode ser criador. A gente não tem como cortar a ligação entre a criação e o poder de Deus, isso é uma impossibilidade lógica, é porque Deus é o Deus onipotente, é que Ele cria os céus e a terra, mas Deus governa a criação. Nós não cremos num Deus deísta, a gente não crê como aqueles homens do século XVII, século XVIII, que Deus seria um tipo de relojoeiro que criou a criação, deu leis naturais para a criação, estabeleceu certas regras de procedimento para a criação e abandona a criação. Não, Deus opera momento após momento em nossa vida. Nós não temos imortalidade por nós mesmos. Se a gente está vivo aqui, se nós estamos respirando aqui, é porque Deus nos sustenta. Deus nos guarda, Deus nos guia, Deus, por assim dizer, continua operando na criação pela sua santa providência. Mas, sobretudo, esse único Deus, Ele vem a nós na redenção. E é na redenção que nós vemos a glória desse Deus que é único,
mas que se revela como 3 pessoas. O Pai perdoa pecadores, mas Ele perdoa pecadores por meio do sacrifício do seu único Filho, do Filho do seu amor, daquele que lhe é mais caro e amado. É por meio da morte desse Filho amado é que pecadores são perdoados por Deus o Pai. E por meio da morte do Filho na cruz, nós somos propiciados, a ira de Deus é removida sobre nós, aquele que era contra nós, agora se torna por nós. Ele derrama a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia sobre nós, os piores pecadores. Mas não só isso, o Pai e o Filho conjuntamente enviam o seu Santo Espírito sobre nós. É o Santo Espírito que nos sela para o dia da redenção. É o Santo Espírito que, por assim dizer, dá liga para a igreja, que une a igreja. É por meio do Santo Espírito que a igreja é alimentada pela palavra e pelos santos sacramentos. Mas esse Deus que nós adoramos, esse Deus uno e trino, com atributos incríveis, esse Deus que é criador, esse Deus que é o Deus da providência, esse Deus que é o Redentor, Ele requer que a gente o glorifique. Ele demanda que nós o glorifiquemos. E o que vem a ser a glória de Deus? A gente precisa agora definir um pouquinho o que essa ideia quer transmitir para a gente. No sentido bíblico mais básico, a glória é o peso de Deus. É um peso esmagador que nós temos sobre nós mesmos. É muito interessante quando a gente começa a ler sobre avivamento, que uma das questões primeiras que ocorre no avivamento é que a igreja ela é esmagada pela absoluta majestade divina. Crentes, mesmo crentes veteranos, eles se reconhecem em dívida com Deus que é Criador e Redentor. Eles sabem que mesmo suas melhores intenções são poluídas pelo pecado. Então, não raro, em avivamentos, quando esse peso de Deus é derramado ou se aproxima da comunidade, pessoas começam a ficar de pé e confessar seus pecados e pedir para que o irmão ou a irmã perdoe pelo que ele falou, pelo que ele disse, por algum ensino errado. Os utensílios que levaram aquela pessoa ao pecado, algumas vezes são queimados até dentro do templo onde aquela comunidade se reúne. As histórias de avivamento estão cheias desse tipo de ilustração, em que quando Deus se aproxima de uma certa comunidade para avivá-la, o seu peso, por assim dizer, esmaga a comunidade com a absoluta santidade, a absoluta pureza que há em Deus. Mas o que é a glória de Deus? Num aspecto bem básico, a glória de Deus refere-se à majestade e ao brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus não é apenas o peso de Deus presente em nosso meio, nos esmagando com a sua absoluta pureza e santidade. A glória de Deus é aquele refugir, é aquele brilho resplandecente que nos encanta e nos leva, nos conecta e nos leva a nos apaixonar por Deus, a colocar todo o nosso interesse nele, porque não há nada na criação que seja tão belo. Todas as gradações de beleza da criação não são nada perto desse Deus uno e trino que vem a nós. Então a glória de Deus é essa revelação da resplandecência de Deus, do brilho de Deus, da suprema beleza de Deus. É uma manifestação da sua luminosidade perante a comunidade. E mais uma vez, se você começa a estudar sobre grandes personagens do passado, como Agostinho de Hipona, Blaise Pascal, Jonathan Edwards, se você começa a estudar sobre avivamentos, após essa comunidade ou essa pessoa ser esmagada pelo peso da absoluta santidade divina, do outro lado, quando ela é confortada, ao pedir perdão pelos seus pecados, ela é encantada por quem Deus é, pela suprema beleza que há em Deus. A definição de John Piper é boa e nos ajuda aqui. Ele diz, na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa bíblica de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Quando então nós pensamos na glória de Deus, que Deus requer de nós estamos pensando na necessidade que nós temos de comunicar a Deus quem Ele é. Não que Deus precise disso. Deus é suficiente em si mesmo. Deus sempre teve glória em si mesmo, Deus teve sempre amor em si mesmo, Deus sempre teve companhia e companheirismo e amizade profunda em si mesmo, mas nós somos chamados
a comunicar essa glória, a reconhecer a suprema beleza, o supremo encanto que há em Deus. Eu não sei se eu consigo transmitir isso para vocês aqui, mas a grande questão para nós é que quando nós meditamos na glória de Deus, nós somos chamados a pensar mais do que em termos de sentenças ou proposições teológicas. Deus é santo, Deus é soberano, etc. Quando nós refletimos sobre a glória de Deus, sobre quem Deus é e o que nós somos chamados a comunicar a Ele, nós somos chamados aqui a termos a nossa imaginação, os olhos da nossa mente e os nossos afetos abertos e banhados para essa plenitude de beleza, para essa suprema beleza que há em Deus. Quando a gente fala de graus de beleza da criação, e essa é uma ideia que vem de Anselmo da Cantuária, nós já pressupomos que há um ser mais belo que qualquer outra coisa da ordem da criação. Quando nós estamos nos aproximando de Águas de Lindóia, uma das viagens que eu mais gosto de fazer, a gente começa a ver as florestas, as matas, me encanta literalmente o degradê do verde. Eu acho encantador como o nosso Deus, ao pintar a criação, mesmo agora ainda maculada pelo pecado, esperando redenção, Deus ele imprimiu na criação beleza. Então, se a gente é levado a ser encantado pela criação, se a gente fala da criação em algum grau de beleza, olha, tal paisagem é mais bonita do que outra paisagem, é porque nós já pressupomos que há um Deus supremamente belo e que nós julgamos tudo mais pela essa pressuposição de que o Deus que vem a nós, a Sagrada Escritura, em Jesus Cristo, é o ser mais belo que há, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando nós pensamos na glória de Deus, nós estamos sendo chamados, juntos, a nos encantar, não por sentenças, mas por quem Deus é de fato. Aquele momento revelador em que a gente bota a mão na boca e não tem o que dizer na presença dele. Como eu disse terça-feira, a gente tem que tirar os sapatos porque a gente sabe que ali naquele momento nós estamos num terreno santo. Mas por que Deus busca a sua glória? Se ao glorificarmos a Ele, nós não acrescentamos nada a Ele, a sua majestade tremenda, por que Deus busca a sua glória? Porque Deus requer que toda a criação, animada ou inanimada, o glorifique. Primeiro, porque somente Deus é Deus. Deus é o eu sou. E essa expressão misteriosa, ela é importante para nós aqui. Ela pode ser traduzida, eu serei o que serei, ou eu sou aquele que é, mas a ideia aqui é que o Deus que vem a Moisés, e por meio de Moisés ao seu povo e a nós aqui, é o Deus que existe. Porque esse Deus é o único Deus, ele requer glória da gente. É direito dele, como Criador, como Provedor, como Redentor, requerer glória das suas criaturas, exigir glória das suas criaturas. Então, nós damos glória a Deus porque somente Ele é Deus, não há outro ser como Ele. Mas mais do que isso, nós somos chamados a dar glória a Ele porque Ele é Deus e é digno de toda a glória. Se Deus buscasse glória de outrem ou de outro elemento da criação, Deus deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser o eu sou. Ele deixaria de ser aquele que se revelou a Moisés. Ele deixaria de ser o Deus que envia o seu único filho, o seu eterno filho, Jesus Cristo, para morrer pelo gênero humano. Mas porque Deus é Deus, porque Ele é o eu sou, porque Ele se revela nas Escrituras, porque Ele é de fato o Senhor, Ele é digno de toda a glória. Mas como eu mencionei terça, algumas pessoas podem objetar, puxa, mas aí isso é tornar Deus um ser caprichoso, um ser egoísta. Ele não é egoísta. Se Ele nos criou a todos, se Ele comanda toda a criação, se Ele é maior do que todas as galáxias reunidas, se Ele está fora do tempo e do espaço, Ele tem o direito de requerer que nós venhamos a prestar glória a Ele, porque Ele é Deus. Mas, de outro lado, quando a gente o glorifica, quando a gente se une aos santos da Bíblia e os grandes homens e mulheres do passado e passamos a glorificar a Deus, a gente começa a imitar a Deus da forma mais profunda. Porque, como eu vou mostrar para vocês mais adiante, o que nós temos em Deus é uma dança santa de glória. Porque Deus não é um ser monopessoal, porque Deus não é um ser solitário, como nós ouvimos hoje de manhã, a palestra do Michael Reeves, ele comparando a visão cristã, a visão muçulmana quanto a Deus, porque Deus é um ser essencialmente plural, porque Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada pessoa busca a glória da outra.
O prazer do Espírito é que o Filho receba a glória. O prazer do Filho é que o Pai receba a glória. O Pai age na história da redenção para que o Espírito e o Filho recebam glória. Cada pessoa buscando a glória da outra. Quando nós entendemos que somos chamados a viver somente para a glória de Deus e louvar somente a Ele, e nós assim o fazemos, nós estamos imitando a Deus da forma mais profunda. Para mim isso é fantástico. Ao vivermos para a glória desse santo nome, nós estamos nos unindo ao movimento interno da Trindade, onde cada pessoa da deidade busca a glória da outra. Então, se Deus de um lado tem o direito e Ele exige que toda a criação o louve, o glorifique, do outro lado, dentro de si mesmo, há um movimento de glória constante, onde cada pessoa da deidade dá glória a outra. E quando nós unimos esse Deus, quando somos pela fé e pelo Espírito unidos a esse Deus, nós passamos a dar glória a Ele, nós estamos sendo transformados, como nós vamos ver daqui a pouco, de glória em glória, à imagem desse mesmo Deus. Então, porque Deus é Deus, Ele é o único digno de toda a glória. Quando nós nos unimos para dar glória a esse Deus, nós estamos, na verdade, nos unindo a Deus de forma mais profunda, imitando Deus de forma mais profunda e comunicando a glória que Ele requer de nós, mas a glória que existe dentro do próprio ser divino. Como eu disse há pouco, essa não é uma ênfase só da tradição reformada, que vem de Genebra, vem de Amsterdã, mas uma ênfase que vem de Lutero e de Wittenberg também. Lutero, no seu comentário de Gálatas, diz o seguinte, presta atenção. Aquilo que me consola é que essa nossa doutrina atribui toda a glória e todas as coisas a Deus e nada aos homens. É verdade que a doutrina do Evangelho subtrai toda a glória, sabedoria e justiça aos homens e as atribui somente ao Criador que fez tudo do nada. Olha que frase bacana e bonita. Ora, é muito mais seguro atribuir demais a Deus do que aos homens. Minha doutrina é de tal natureza que prega e venera com pureza somente a Deus e condena a sabedoria e a justiça de todo homem no que diz respeito à salvação. Nessa atitude, não posso pecar, pois atribuo a ambos, a Deus e aos homens, o que próprio e verdadeiramente lhes é devido. Então Lutero, de forma bem sagaz, lembra que ao homem não é devido nada, mas a Deus é devido tudo, é dado toda a glória a Ele. O que eu quero mostrar para vocês agora é que esse tema da glória de Deus é um desdobramento em toda a Sagrada Escritura. Em meia hora eu vou tentar resumir toda a Sagrada Escritura para vocês. Vamos ver se eu consigo. Mas uma questão importante para nós aqui, ao mesmo tempo que eu vou tentar focar aqui a glória de Deus, a história da redenção, é lembrar que até a nossa salvação como pessoas, como homens e mulheres com nome, história, confere glória a Deus. Ainda que não seja o meu ponto aqui, mas pegando o gancho de Lutero, na divina eleição, e lembra, nós somos eleitos não porque Deus previu fé na gente, mas nós chegamos à fé porque Deus os elegeu, a graça de Deus é glorificada. Naqueles que são reprovados, ou naqueles que Deus entrega seu próprio pecado, a justiça de Deus é glorificada. Então, de certa forma, ou melhor, de forma mais precisa, nossa salvação, e mesmo a da nação dos ímpios, confere glória a Deus. Deus é sempre glorificado na eleição e também na preterição ou na reprovação. Mas o reverendo Heber já tratou disso em 2 palestras, eu vou deixar isso de lado então. Eu queria tratar com vocês da glória de Deus na história da redenção. A gente pode pensar em algumas sentenças aqui, para tentar ter uma visão global de toda a Sagrada Escritura e mostrar, tentar entender que esse tema da glória de Deus, do peso de Deus, da beleza completa, absoluta que é em Deus, está presente em toda a Sagrada Escritura. Vamos lá então. A criação é obra para a glória de Deus. A bondade e a beleza presentes na criação, sem pecado, refletiam a glória de Deus. Nós lemos Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 retrata para nós um jardim perfeito. Voltando à minha ilustração da paisagem, se nós estamos nos aproximando aqui de Águas de Lindóia e começamos a ver essas paisagens, e elas nos encantam, você já tentou parar para pensar como elas seriam tão mais bonitas sem a entrada do pecado no mundo? Então, a beleza da criação, a bondade presente na criação reflete a glória de Deus. Deus cria céus e terra, Deus cria a humanidade para a sua glória.
Ele não criou céus e terra, não criou os universos e as galáxias, ele não criou o gênero humano porque ele estava sozinho. Não, ele já tinha glória em si mesmo, ele já tinha amizade em si mesmo. Nosso Deus, o único Deus, é Pai, Filho e Espírito, vivendo em amizade eterna. Mas ele cria céus e terra, ele cria o gênero humano para que a glória dele seja manifesta, para que a glória dele seja refletida na criação. Mas, para nosso escândalo, a queda ocorre para a glória de Deus. E assim o é. E essa queda ocorre para a glória de Deus, para que, por meio de uma, por assim dizer, feliz queda, a glória da redenção seja evidenciada. E nós já temos isso em Gênesis capítulo 3, verso 15, aquilo que os eruditos do Antigo Testamento chamam de o pequeno evangelho, ou proto-evangelho, evangelho em miniatura, quando é prometida à mulher que da sua semente virá um redentor, e esse redentor, mesmo ferido, vai esmagar a cabeça da serpente. Mesmo na queda, já nos é prometida a redenção, e ainda que não seja meu alvo aqui tratar dessas questões que ocorrem antes da fundação do mundo, a gente tem que lembrar que nas palavras finais da Sagrada Escritura, o Cordeiro é digno de ser morto desde antes da fundação do mundo. Então a nossa queda, a queda de nossos pais lá no Éden, de todos nós e nossos pais no Éden, não ocorreu por mero acidente. Deus decretou permitir essa queda para a sua maior glória. A humanidade que se espalha pela terra e o dilúvio ocorreram também para a glória de Deus. O Senhor Deus confundiu as pretensões idolátricas e religiosas da Torre de Babel para a sua glória. Na Torre de Babel, o que nós temos é um bom exercício de religião. Homens e mulheres muito bem intencionados tentando construir uma escada para o céu. Um tipo de pirâmide, um zigurate para tentar tocar a Deus. Tentar ter poder sobre Deus. O que Deus faz? Ele desce e espalha aquelas pessoas. Manda aquelas pessoas para todo canto da terra. Deus é glorificado dessa forma. Deus entra em aliança com Abraão, Isaac e Jacó para a sua glória. E a gente tem que lembrar que ao estabelecer aliança com esses patriarcas, essa aliança era totalmente monergística. Ela não dependia do que os patriarcas faziam. Ou você acha que Abraão, em Gênesis 15, dormindo, enquanto Deus passeava, Gênesis 17, enquanto Deus passeava pelos animais sacrificados, Abraão está fazendo alguma coisa? Não, as alianças que Deus estabelece com esses homens, estabelecem que Deus é que faz aliança e que Deus, ele juramenta, faz um juramento de que será fiel a essa aliança não se quebrará porque ela depende daquele que promete. Para quê? Para que Deus, o eu sou, receba glória. Deus se manteve fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e miséria, para a sua glória. E se nós estamos aqui, é porque os dons de Deus são irrevogáveis, a aliança de Deus não foi quebrada, apesar do pecado nosso e daqueles que nos precederam. Deus, se mantendo fiel à aliança, comunica glória a si mesmo. O povo da aliança foi sustentado durante a escravidão no Egito por 400 anos, para a sua glória. Com sinais e prodígios, o povo foi retirado do Egito para a sua glória. Em Êxodo capítulo 14, versos 4 e 17, 2 vezes Deus diz que ele será glorificado no faraó. Deus esmaga o Egito, esmaga as divindades do Egito. Deus tira o seu povo com um braço forte para receber glória. O povo chegou à terra da promessa, depois de 40 anos de peregrinação, onde a paciência de Deus foi revelada para a sua glória. 40 anos de peregrinação, 40 anos andando em volta de si mesmos, Deus sendo paciente, mas a sua glória sendo revelada. O povo padeceu debaixo de pecado e em meio às invasões de outras nações durante quase 400 anos para a própria glória de Deus. Reis foram levantados para a sua glória, reis foram derrubados para a sua glória. O reino foi dividido para a glória de Deus. Israel foi levado cativo para a glória de Deus. Judá foi conquistado para a glória de Deus. Jerusalém foi destruído para que Deus receba glória, porque Deus estava demonstrando visivelmente que com a destruição de Jerusalém o seu pacto permanecia inviolável, já que o povo não obedeceu os mandatos pactuais. Então Deus, para ser fiel ao seu pacto, traz as maldições, derrama maldições sobre o povo de Judá. Jerusalém é arrasada e o povo é levado para o cativeiro na Babilônia, e isso redunda em glória para Deus.
Se isso é espantoso para você, medite Abacuque, capítulo 1 e capítulo 2. Abacuque olha o povo da aliança da sua época em Jerusalém, ele vê corrupção, ele vê violência, vê a lei sendo distorcida, ele vai lutar com Deus, ele sobe na torre da vigia para se agarrar com Deus, o único que lhe dá esperança, e começa a questionar Deus. Olha o teu povo, o Senhor não vai intervir, o Senhor não vai agir? Aí qual a resposta de Deus para Abacuque? Eu vou agir, eu vou trazer a Babilônia. Um povo mau, cruel, um povo que é pronto a armar torres de invasão, ele sabe destruir cidadelas muradas, e esse povo vai ser a minha vara de disciplina contra o povo eleito, contra o povo da aliança. Por que Deus faz isso? Para a sua glória, para preservar o seu nome, para preservar o zelo do seu nome. E o povo é levado para cativeiro, então, para a sua glória. E a gente pode ouvir aqui, Isaías capítulo 45, versos 5 a 7 e outros versículos mais. O profeta diz: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Verso 12. Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todo o seu exército, e a todo o seu exército dei ordens. Versos 15 a 18. Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Todos os que fabricam ídolos haverão de se envergonhar e de se decepcionar. Juntos cairão desapontados. Mas Israel será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados e decepcionados por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Versos 23 e 25. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá, a justiça e a força são somente do Senhor. Todos que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados, mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. O povo então é levado para cativeiro, para que Deus receba a glória, para mostrar a gentes que o pacto de Deus permanece inquebrantável. O povo passa 70 anos no cativeiro, para a glória de Deus. O povo retorna para a terra, para a glória de Deus. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio, para a sua glória. Na plenitude dos tempos, o Filho, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo, para a sua glória. O Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado, para a sua glória. O Filho sem pecado caminhou para a cruz, para a sua glória. O Filho foi morto e padeceu a morte cruz, morte de um criminoso, para a sua glória. O Filho morreu por nossos pecados, para a sua glória. E é interessante vocês pesquisarem depois a aparição da palavra glorificado do Evangelho de João. João capítulo 7, verso 39, João capítulo 12, verso 16, João capítulo 12, verso 23, todas essas menções a Jesus ser glorificado estão conectadas com a crucificação de Cristo. A morte propiciatória de Cristo confere glória ao único Deus. O Filho matou a morte em sua ressurreição para a sua glória. O Filho ascendeu aos céus para a sua glória. E aqui a gente lembra do bonito cântico de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para a sua glória. O Espírito Santo guiou a igreja até os confins da terra, para a sua glória. E a gente vê essa obra fantástica nascendo em Jerusalém e se expandindo até os confins da terra, unindo num único povo, judeus, samaritanos, gentios prosélitos, gregos e bárbaros, por obra do Espírito Santo, sendo unidos nessa
ação que glorifica a Deus, tornando aí várias nações, homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação, um único povo. O Filho voltará dos céus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a sua glória. E a imagem de Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 9, depois 11 a 16, é simplesmente fantástica. Ela deveria tirar o fôlego da gente. O apóstolo, na ilha de Patmos, tem essa visão. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma forte voz, como de uma imensa multidão, que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreve, bem-aventurados são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Agora, tenta imaginar o que vem a seguir. Então, vi no céu aberto um cavaleiro branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Gente, olha que imagem bonita. Os seus olhos eram como de chama de fogo, sobre a sua cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino e branco e puro. Uma espada afiada saía da boca, para ferir com ela as ações. Ele as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nós temos diante de nós aqui é um desdobramento daquilo que os teólogos chamam de história da redenção. Isto é, as intervenções do Deus uno e trino na grande história, ressignificando essa grande história e mostrando que essa história pertence somente a esse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Criador e Redentor, aquele que age de tal forma que tudo dê glória a Ele, até mesmo as suas intervenções na história. Aquilo que Ele faz em nossa história, em toda a nossa história, comunica glória a Ele. Então, por que Deus existe? Deus existe para a sua própria glória. Essa paixão última de Deus, Ele faz com que tudo redunde em glória para Ele. Não apenas aquilo que Ele decide na eternidade, antes da fundação do mundo, mas tudo que ocorre na história humana é feito para que Deus receba glória. Todo o propósito da história da redenção, então, todo o propósito da nossa própria existência é a própria glória de Deus. Mas, voltando ao ponto inicial, Deus não criou o universo para obter amor e adoração. Sendo Deus trino, Ele já tinha tudo isso em si mesmo. Ele sempre teve amizade em si mesmo. Ele sempre teve comunicação mútua em si mesmo. Ele sempre foi amor, Ele sempre é amor, Ele sempre será amor, eterno e autossuficiente. Por que então Ele requer nossa glória? Tim Keller, pensando em alguns textos, Jonathan Edwards escreve o seguinte: Deus criou um universo para espalhar a glória e alegria que Ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, e para que esses o transmitissem de volta para Ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que Ele já possuía. Vocês conhecem algum credo, alguma religião, algum sistema político que tem algo tão lindo como isso? Alguém conhece algo parecido com isso? A gente tem que se envergonhar da fé cristã? A gente deve ficar intimidado diante dos inimigos da fé cristã? Preste atenção, o nosso Deus, o único Deus, já existia em amizade eterna. Ele já existia em amor eterno.
ele já tinha glória suficiente em si mesmo. Agora, ao nos criar, como transbordar dessa glória, ele requer que nós o glorifiquemos. Mas quando a gente o glorifica, a gente se une a ele da forma mais íntima possível. A gente faz parte desse círculo de amor e de glória que vai se desdobrar na eternidade, quando Cristo, Senhor dos Senhores, o exaltado, o Eu Sou, voltar com poder, com novo céu e nova terra. Então, Deus cria o mundo para espalhar a sua glória. Deus cria os universos, o universo, toda a criação para espalhar a sua glória. E quando nós o glorificamos, nós estamos nos unindo a Ele. Nós estamos imitando esse Deus de forma mais profunda. Algumas questões aqui para a gente refletir e caminhar para o final. Se o tema maior da Sagrada Escritura é a glória de Deus, se Deus opera na história humana como história da redenção para a sua própria glória, cada um de nós aqui que crê em Jesus é chamado a dar glória a Ele, a viver para a glória dEle, como nós aprendemos dos catecismos da Reforma. Então, nós somos salvos para a glória de Deus. Nós somos salvos por causa da glória de Deus. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, uma passagem que eu já mencionei de passagem aqui. Mas o texto diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha que bonito, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, se a gente chega a Jesus Cristo, nós chegamos a Ele, nós somos atraídos a Ele para que Ele receba glória. E quanto mais glória a gente dá a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, pela salvação que recebemos, mais somos transformados de glória em glória, mais somos moldados de glória em glória. Por isso que algumas vezes a gente topa com alguns cristãos, nem sabe que eles são crentes, mas alguma coisa neles nos atrai e a gente começa a pensar, bom, tem uma coisa diferente daquela pessoa ali. Por quê? Porque ao entender que Deus deve receber glória pela sua salvação, por lutar para que Deus receba glória pela sua salvação, essa pessoa vai sendo transformada de glória em glória à imagem do próprio Deus, pelo próprio Espírito que vem de Cristo. Portanto, precisamos nos unir a Deus, oferecendo glória somente a Ele. Eleição, regeneração, justificação, união mística com Cristo, adoção, perseverança, santificação, glorificação final, ressurreição do corpo, tudo isso é nos concedido graciosamente para que Deus receba glória, para que Deus receba louvor. Eu sempre lembro do Dr. Shedd pregando na capela do seminário onde eu estudei, ele pregando sobre Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, que tem a ver com o que estamos tratando aqui. Ele dizia que no momento que nós entendermos que todas as dádivas que nos são dadas pela cruz conferem glória a Deus, a nossa postura nos cultos será diferente. A gente não vai se satisfazer com um culto meramente formal. Antes, nós vamos render todo o nosso ser a esse Deus que requer glória da gente. Nossas amizades, estudos, descanso, casamento, família, tudo isso deve ser feito para que Deus receba toda a glória. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu mencionei terça-feira, de passagem, a ausência de literatura sobre amizades cristãs no nosso meio. Se Deus é um Deus que é amigo em si mesmo, se Deus tem amizade em si mesmo, nossas comunidades deverão ser comunidades de amigos e amigas. Os nossos melhores amigos, não aqueles com os quais a gente conversa sobre esportes, ou sobre política, ou sobre ideia, mas aqueles amigos de alma que a gente pode se abrir com eles, eles se abrem com a gente, eles devem ser encontrados em nossas comunidades, e Deus é glorificado por tal tipo de amizade. Seus estudos é o seu trabalho. Enquanto você estuda, estude para que Deus seja glorificado. O seu trabalho, que ele comunique glória para Deus. O seu tempo de descanso, o seu Shabá, que ele comunique glória para Deus. Que o casamento seja para a glória de Deus e assim sucessivamente. Sobretudo, para pastores e presbíteros aqui presentes, que o ministério cristão seja feito para a glória de Deus, como nós aprendemos em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. O texto diz: se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em
tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Porque tantos pastores, presbíteros, docentes cristãos desanimam no ministério, muitas vezes têm que dar um tempo do pastorado porque estão quebrados, magoados, machucados, porque talvez a nossa motivação não seja a glória de Deus. Talvez o que nos levou para o ministério cristão sejam outros motivos, que serão nobres em outras áreas, mas não no ministério cristão. Tentar ajudar pessoas, tentar guiar pessoas pelo bom caminho, tentar ser um bom professor para ajudar pessoas dentro da igreja a crescer intelectualmente. Qualquer uma dessas motivações seria bonita e nobre em qualquer outra área, mas não no ministério cristão. O presbítero, o docente, o obreiro, o pastor, ele é chamado para usar os dons que Deus mesmo lhe concedeu, para que Deus seja glorificado, e por isso a gente se gasta no ministério, a gente trabalha duro, nós vamos muitas vezes ser incompreendidos, nós muitas vezes vamos ser talvez abusados por certas igrejas, mas o que mantém-nos fiéis ao nosso chamado? Nós entendemos que o nosso chamado contribui ou dá glória a Deus ou comunica glória a Deus. Então, a busca pela glória de Deus deve guiar e nortear o ministério que nós oferecemos à igreja. Mas mais do que isso, nós fomos criados não só para dar glória a Deus, mas experimentar alegria e contentamento e prazer na medida que a gente glorifica a Deus. Nós somos criados para alegria, nós somos criados para ter prazer. Mas a nossa alegria e o nosso prazer é, por assim dizer, ampliado quando nós consagramos a nossa busca por alegria, por prazer, por contentamento no próprio Deus. Quando nós consagramos, por assim dizer, essas áreas ao louvor e à glória de Deus. Então, há um círculo aqui. Quanto mais nós glorificamos a Deus, e isso a gente aprende na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, mais a gente tem alegria e prazer em Deus. Por quê? Porque aquilo que nós comunicamos a Deus não é tocado pela nossa própria miséria, não é tocado pelo que é demoníaco, pelo que está agindo com um poder de maldade ao nosso redor, não é tocado pelo mundo, mas é guardado em Deus. Portanto, ainda que tristes, ainda que alquebrados, nossa alegria em Deus permanece, nosso contentamento em Deus permanece, porque nós buscamos glória nele e somente nele. Se os nossos afetos e desejos foram dirigidos para a glória de Deus, a gente vai provar alegria e contentamento que não podem ser descritos em Deus. E aqui a gente entra num terreno um pouco diferente, mas que a gente aprende na Sagrada Escritura também, aquele terreno em que nós somos chamados a ter um tipo de plus, de ter literalmente vislumbres da glória de Deus desse lado da existência. E você pode aprender isso com os puritanos, mas você pode aprender isso com João em Patmos, no primeiro capítulo do Apocalipse, você pode aprender isso nos primeiros capítulos do profeta Ezequiel. Na nossa luta para glorificar a Deus e para ter alegria e contentamento em Deus, algumas vezes Ele se digna a nos dar vislumbres da sua presença, vislumbres da sua glória. Talvez isso não ocorra mais vezes na nossa vida, mas a gente sempre vai ter na memória aquele dia que Deus tratou a gente com familiaridade, aquele dia que Deus foi próximo da gente e nos banhou com a sua glória celeste, com o seu santo poder. Talvez seja isso que Paulo tinha em mente quando ele nos oferece o seu grande cântico de triunfo em Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, e depois versos 37 a 39. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, eles também justificou. Os que justificou, eles também glorificou. Passado. Deus já nos vê como homens e mulheres já glorificados. Quando você olha para alguém do seu lado, para lembrar uma frase de C.S. Lewis no seu livro Peso de Glória, você não está olhando uma pessoa ordinária ou comum, se ela crê em Deus e em seu Filho Jesus. Você está olhando para um homem ou uma mulher que já está glorificado com Deus e seu Filho. Então, quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada, as instabilidades do nosso tempo, as esperanças frustradas do nosso tempo?
Aí Paulo responde: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí tem mais ainda uma questão para a gente pensar aqui rapidamente, antes de nós concluirmos. Se nós temos esse anseio pela glória de Deus, e se nossa alegria, nossos prazeres são escondidos em Deus, até mesmo no meio do sofrimento, a gente vai dar glória a Deus. Asaf entendeu isso e ele deixou para nós isso registrado, inspirado no Salmo 73, versos 23 a 28. Lembra, Asaf está confuso, ele não entende porque os poderosos que rejeitam a Deus, que debocham de Deus, eles continuam sendo poderosos e se tornando mais ricos e mais poderosos. Ele chega quase ao ponto de blasfemar, isso é interessante. Ele diz que ele está em procissão e ele coloca sua mão na boca, não por causa de Deus. Deus aguenta quando a gente briga com Ele, quando a gente abre o coração com Ele, quando a gente coloca para Ele o que a gente aparentemente não entende de nossa existência. Mas Ele coloca sua mão na boca para não macular, não violar a consciência dos pequeninos que sobem com Ele para o templo. Ele vai para o templo, ele tem uma visão do fim dos ímpios, ele tem uma visão que o consola, ele tem esse vislumbre de glória, e aí ele diz: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras com a mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. O meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza da minha vida e minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas para mim, bom estar junto a Deus. Põe a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Quando nós começamos a entender que o nosso Deus, esse Deus uno e trino, Criador e Redentor, age para que tudo redunde em glória para o seu nome, nós vamos ser confortados que até mesmo o nosso sofrimento, e até mesmo participar do sofrimento de nossa nação, Deus recebe glória e nós somos confortados. Nós podemos exclamar com o salmista que nós estamos juntos de Deus e é bom estar com Ele. Logo, mesmo o sofrimento, angústia, tribulação, perseguição, morte, espada, etc., nada tem o poder de roubar a alegria e o contentamento que nós temos em Deus quando nós o glorificamos. Eu queria encerrar lendo 3 passagens bíblicas agora. A primeira, 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 14. Ouça o que Davi diz. Então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu de eternidade em eternidade. Ó Senhor, gente, olha que lindo isso. Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Salmo 29, versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E finalmente, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente.
Amém. Vamos repetir esse verso final. A gente tem várias versões bíblicas, não é problema. Vamos ler todos juntos, bastante força. Verso 36, capítulo 11. Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos orar. Único Deus, Pai, Filho e Espírito, louvado seja o teu nome, tu que és. Nós somos esmagados pela tua glória, pela tua majestade. Ó Deus, nossas palavras são muito pobres para comunicar quem tu és. Nossa mente é pequena para entrar naquilo que a tua Escritura revela a respeito de ti mesmo. Deus, nós imploramos, Deus Pai, Filho e Espírito, dá teu Espírito para a gente, dilata nossa mente, amplia nosso coração, nós imploramos, banha-nos com tua glória, dá a tua majestade para nós, nós imploramos. De tudo que a gente tem ouvido aqui esses dias, tanta coisa que dá glória a ti, que é bíblica, que é fiel à tua palavra, o que a gente almeja, caminhando para o final desses dias, é ter mais do que noções intelectuais de quem tu és, mais do que uma percepção confessional daquilo que o Senhor revela de si mesmo na Escritura. Deus, dá de ti mesmo a nós. Nós imploramos, dá-nos um vislumbre da tua glória. Tu que és aquele que te ocultas, ó Deus, nós imploramos, revela-te a nós, banha-nos com tua glória, mostra a tua majestade para a gente. Nós imploramos, nós queremos ser banhados com a tua santidade, com a tua graça e misericórdia, queremos mais de ti, ó Deus. A gente confessa, Senhor, que a gente não te ama como deveria, a gente não te busca como deveria, nós não meditamos na tua palavra sagrada, na tua palavra de amor para nós como deveríamos, nós não oramos a ti, nós não nos dirigimos a ti como deveríamos para exaltar a quem tu és e tua majestade. Senhor, nós somos pecadores, nós somos o teu povo, mas reconhecemos que temos pecado e temos errado para longe de ti. Nós imploramos, ó Deus, ousadamente, como teu servo Moisés, tanto tempo atrás, Deus, dá um vislumbre da tua glória para nós, mostra-te a nós, nós queremos ser banhados pela tua santa presença. Nós precisamos disso, nossas igrejas precisam disso, o nosso país precisa disso. Ó Deus, convida-nos a entrar nesse campo santo. Nós imploramos assim, em nome de teu eterno Filho Jesus, morto pelos nossos pecados, ressuscitado pela nossa justificação. Amém.